Boa noite a todos. Hoje, mais um ponto crítico. Boa noite, Rafael. Desta vez, nós vamos discutir política e religião. Nosso convidado já chegou por aqui, já. O Rodrigo, já vou te convidar. Vamos esperar só nosso público chegar aqui um pouquinho mais. Nosso convidado é doutor em História e, claro, né, pesquisa e trabalha com o tema que nós vamos abordar hoje. Então, todo mundo aí ligado. Aliás, né, eu sempre esqueço de dizer que vocês podem enviar a live para os amigos, nessa setinha que tem aí. Se você clica nela, você consegue mandar para outras pessoas para assistirem também. E a live depois ela vira um vídeo que vai para o Facebook e vai também para o canal no YouTube, né? Ponto Crítico. Valquíria, Bruna, Leonardo, Vitor. Então vamos lá, minuto já, vamos trazer o nosso convidado para cá para a gente começar um bate-papo. Cida, aí, Caio. Cida que é sempre presente, não é? E aí, Rodrigo? Eu não tô te ouvindo. Será que é comigo aqui? Você tá me ouvindo? Tá todo mundo. Ó. Melhorou? Tá funcionando? Ah, agora tá funcionando. Então é o fone de ouvido. Agora tá funcionando. Mas agora deu certo. Rodrigo Lopes, professor, bacharel, licenciado, mestre, doutor em História. Seja bem-vindo, né? E falta dizer que é tio do Gael também. Isso é uma informação importante. Isso também faz parte do currículo com muito orgulho e com muita honra. E que, infelizmente, por causa da pandemia, até hoje eu não pude conhecer pessoalmente. Mas espero até o final do ano estar lá abraçando o meu sobrinho, meu primeiro sobrinho. É, para quem não sabe, né, a gente na verdade divide sobrinho, né? É meu sobrinho também. O Rodrigo, a gente, na verdade, se conhece porque a gente se viu, acho até que foi no casamento da Larissa, mas a gente teve oportunidade de conversar, né? E aí eu fiquei muito feliz agora em poder te conhecer ainda aqui virtualmente, né? Conhecer um pouco das suas ideias. Eu estive lendo um pouco do seu trabalho, da sua tese. Eu gostei muito da escrita, né? Aliás, eu até recomendo o pessoal jogar lá no Google, vai ver no site da UF, inclusive, que está disponível lá a Miséria da Teologia, um estudo sobre práticas e praticantes da religiosidade pentecostal. Tese que foi apresentada no programa de pós-graduação História pela UFO, como requisito para a obtenção do título de doutor em História em 2016, né? Rodrigo, a gente Sim. sempre começa o ponto crítico conhecendo um pouco sobre o entrevistado, né? E aí eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua carreira, sua vida. E tem uma parte, aliás, eu destaco, né, que é claro, né, que a gente vai falar sobre política e religião, e é claro que você vai contar um pouco da sua experiência com a religião, né? E eu gostaria muito de começar isso, porque eu acho, foi um achado bem interessante, né? Que era uma pergunta sua quando pequeno, né? Se Deus é amor, por que não perdoar logo o diabo e acabar logo com essa guerra? Você perguntava para os pastores, né? Você infernizava a vida deles? Ó, eu não era realmente um membro comportado ali nas escolas dominicais. Eu tive uma infância em que eu fui criado em uma família evangélica. Hoje eu não sou mais evangélico, apesar de ter uma visão de mundo bastante ecumênica. Eu não tenho mais uma religião para chamar de minha. Eu tenho as minhas crenças pessoais. Mas isso a gente conseguiu se distinguir bem dentro do trabalho. E era uma provocação que eu quis apresentar dentro da tese, Renato, porque na visão de uma criança, né, a solução era muito simples, né, você acabar com a dualidade, já que o princípio do amor é o perdão. E até hoje eu não tive uma resposta satisfatória de nenhum pastor, e eu acho que não é para ter, acho que é realmente uma inquietação que a gente precisa, talvez, colocar ela como uma visão de mundo. Se a gente fosse pensar do ponto de vista da arte, da literatura, né? O antagonista, ele é a essência da obra, né? Então não dá mesmo para
dispensar ou É, não. Mas e aí, conta pra exatamente. gente então. Perdão. Não, não, eu concordo, exatamente, né? Se você não tem o protagonista e o antagonista, nós não temos nada em termos de literatura. É difícil escrever alguma coisa sem essa dualidade. Eu comecei, eu sempre estudei a religiosidade, né? Isso é algo que eu fiz na minha graduação, fiz no meu mestrado, com um tema até um pouco mais complexo de se trabalhar, que foi os terreiros de Umbanda, Aham, na dissertação de mestrado, mas também com esse olhar social, com esse olhar mais voltado para uma análise social do que uma análise da própria religiosidade. E na tese de doutorado eu quis aprofundar na prática neopentecostal, que é aquilo que esse é um termo muito mais da sociologia do que da história. É bom a gente colocar isso também. Na história, pelo menos eu não quis utilizar e carregar do termo neopentecostalismo, porque isso tem toda uma implicação que é muito bem trabalhada dentro da sociologia. Para nós historiadores, isso não é algo tão primordial, né, essa questão conceitual. aham. Então, foi uma provocação, assim, é um trabalho que veio desde a graduação, uma pesquisa que a gente iniciou dentro da graduação, e que ele foi sendo consolidado dentro do processo do doutorado. E na sua tese você também revela essa sua relação com a religião na infância. Você também disse aqui agora, né? Você tem memórias de cultos que aconteceu no quintal da sua casa, o trabalho da sua mãe, da sua tia na estrutura da igreja lá em Uberlândia, né? E depois você disse que você se afasta, até porque você vai estudar umbandistas, suas práticas. Você, inclusive, frequenta terreiros, casas de culto e todas essas coisas, né? É interessante porque tem um teólogo que você deve conhecer, um escritor e jornalista, o Reza Aslan, e aí ele tem uma fala que me chama muita atenção, que é: se você quer criar um cidadão global, você precisa ensinar às suas crianças múltiplas maneiras que as pessoas têm para pensar sobre Deus e a fé, né? Como que você vê... e como curiosidade, ele e a mulher resolveram fazer um projeto, inclusive com os filhos, e viajar 80 dias com os filhos pelo mundo para poder mostrar para eles exatamente práticas religiosas, né? É bem interessante. Uhum. E de que forma, portanto, isso impactou, porque você narra isso de infância, no que mais tarde se transformaria um objeto de trabalho seu, né? Sim. A minha infância, como eu disse, a gente teve uma criação evangélica e nesse universo, nessa criação, é importante a gente destacar algumas coisas até antes da gente dar sequência nessa resposta. Eu já deixar um aviso aqui para todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir depois, que um dos grandes problemas da análise do universo evangélico, seja pentecostalismo ou o próprio neopentecostalismo, ou seja de outras denominações, é a generalização. É como esse grupo ele é generalizado. Então a gente, e aí até uma das conversas que nós tivemos mais cedo, a sensação que a gente tem ao observar este grupo é que basta eu analisar um pequeno recorte que eu já consigo interpretar todos. E eu tiro ali a complexidade, eu tiro ali as divergências e as diversidades que existem dentro de todo um conjunto de seres humanos, de pessoas, de homens e mulheres, que sim, você tem pessoas ali com ideias muito até tidas progressistas, né, que tem um termo que está sendo muito utilizado recentemente, e pessoas mais conservadoras. E é muito comum essa generalização, e é só um aviso assim, para a gente já deixar na porta da nossa conversa, de que a generalização ao grupo evangélico talvez seja um dos pontos assim, que nós precisamos contrapor, que a gente precisa realmente observar de forma com muita reserva. Isso é algo que eu sempre aviso. Sobre a minha trajetória mais pessoal, Renato, eu tive uma situação na minha infância que foi extremamente traumática, onde eu perdi o meu avô, né, dentro de uma situação que se desdobrou numa prática de um ritual que acontece dentro de um terreiro. E isso marca a minha infância de uma forma muito tensa, porque era um avô que eu tinha como todo mundo, dois avós, né? Um avô eu perdi recentemente, há um ano,
E o meu avô paterno, que é este em questão, uma situação que acontece dentro de um terreiro, um acidente, ele veio a se queimar, sofreu uma queimadura muito severa e veio a falecer poucas semanas depois. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, e aquilo criou todo um repertório, criou toda uma situação muito traumática para uma criança, Uhum. que eu via ali de todos os lados, dentro da minha criação, né? Que aquilo era uma coisa do diabo, aquilo era uma coisa do mal, mas era meu avô. Eu tinha um Uhum. carinho, assim, um amor muito grande, né? E ainda guardo esse carinho por ele muito grande. Então isso, na minha cabeça, certamente deve ter dado alguma bagunça de algum curto, que eu fui realmente entender a minha busca de entender a mecânica da religiosidade, não no sentido teológico, eu nunca tive a pretensão de entender a religiosidade no sentido teológico, mas sim no sentido social. Afinal de contas, o que faz uma pessoa. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Edward Palmer Thompson, né, que é um importante historiador inglês, que ele coloca, né, ele faz uma análise muito rica dos metodistas na Inglaterra do século XVIII, quando ele vai observar o comportamento dos metodistas e ele começa, pelas evidências, a identificar que os metodistas eles compunham tanto o chão da fábrica, né, as pessoas mais simples ali da produção da Revolução Industrial, quanto os patrões, né, os burgueses. Então, é uma religião que acompanhava ali quase todo o espectro social. Mas, claro, com mecânicas e com formas de reação diferentes, que eram muito duras, muito hostis, muito repressivas, né? Era uma religiosidade do século XVIII em questão, nada se compara ao que são os metodistas de hoje, muito hostil aos trabalhadores. E ele coloca essa provocação, né? O que faz uma pessoa entrar dentro, ele usa o termo, né, das gaiolas da psique humana. O que faz uma pessoa abrir mão das suas individualidades, das suas liberdades, para fazer parte, né, para pertencer a um grupo com essa dinâmica religiosa? E eu comecei a buscar a resposta para isso. Do que motiva, né, um indivíduo, uma pessoa, a adentrar a prática da religiosidade, seja ela pentecostal, seja ela umbanda, enfim, qual é a condição, qual é o motor social que faz com que as pessoas busquem estes espaços. E aí tem algumas situações que foram aparecendo desde o meu início de pesquisa e até o doutorado, como que isso no Brasil se expande exponencialmente. Porque o Brasil é um país de matriz católica, né? Uhum. Até a década de... Até hoje, o Brasil proporcionalmente, percentualmente falando, é um país que tem muito mais católicos do que outras denominações. Mas o que se percebe, e existem alguns estudos, eu não sou convicto dessas previsões, mas alguns estudos apontam que os evangélicos podem chegar a passar os católicos. Eu ainda não tenho uma convicção disso. Eu acho que isso pode encontrar um limite. Mas eu tenho um dado aqui que é interessante, que na década de 50, o Brasil tinha 2% da sua população evangélica. 2%. Né? Esse número hoje é 23%, algo em torno de 23% da população brasileira é evangélica. Então, assim, é um crescimento. Se a gente pegar um país que não teve uma cruzada, né, uma guerra para converter as pessoas à força. Nós não tivemos nenhum tipo de intifada, nós não tivemos nenhum mecanismo coercitivo, como se percebe em alguns países islâmicos, em algumas outras regiões. Isso não acontece, acontece no Brasil, um crescimento exponencial, usando outros vetores, né, usando outras situações que impulsionam. Isso também me chama muita atenção. Ora, por que o Brasil, em 1950, tinha uma minoria de evangélicos, 2%, isso era comparado ali a grupos kardecistas, a grupos umbandistas, então está no mesmo patamar. E hoje já se desponta já como, sem dúvida, é a principal, é a denominação que mais cresce, né, é o segmento religioso que mais cresce,
E num país de 400 anos, de 500 anos de história, dos quais 400 anos só se falava, só se tinha aqui dentro praticamente a Igreja Católica, em 50 anos a gente percebe essa mudança na dinâmica da religiosidade que é proporcional, aí, que é derivado de uma dinâmica social. Tá? Esses foram alguns dos ingredientes que me fizeram, é uma questão bem pessoal, e uma questão de análise, de observar o mundo e ver o que está acontecendo e realmente querer entender isso, esse comportamento. E aí, né, você conta também lá na tese que você vai para uma pesquisa de campo, né, que você vai visitar um culto em Uberlândia, né, já lá em 2014, né, e você ouviu, inclusive, na linha desse crescimento, para fazer essa conexão, né, você ouviu do pastor que uma previsão, né, que em 10 anos, segundo bispos, o Brasil teria um presidente evangélico, né? E aí é interessante porque você deu um número que não sei se ele conecta com o meu do censo de 2010, que ele fala em 22%, 23% praticamente, e católicos em torno de 65%, e aí depois a gente tem inclusive o bandistas 0,52%, né, e outras 12% mais ou menos, né? Até que ponto, portanto, né, tendo feito essa análise, essa observação, até que ponto a religião influencia o voto brasileiro? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, Renato. Dentro da minha análise, para te responder essa pergunta, eu vou fazer só tentar fazer uma breve narrativa aqui para poder conseguir responder, porque realmente é uma pergunta complexa. Mas de antemão eu já te digo que isso não é uma determinação, tá? Eu não acredito que haja um voto determinado ali pelo pastor, e eu vou tentar explicar por que eu não acredito, que diverge de muitas análises, de muitos colegas da sociologia, de muitos colegas da história, né? Mas há muitas outras situações em jogo do que a ordem do pastor ali para se votar em determinado indivíduo, em determinado Então, político. eu até complemento, então, te dando a oportunidade, que você fale qual que seria o cerne desse voto evangélico, já que seu objeto de estudo Aí é uma é o questão mais evangélico. ampla, é uma questão social. Eu vou pegar para você aqui o que acontece, porque essa dinâmica ela tem um link que a gente olha de forma um pouco distante, a gente acha, aquela ideia do rótulo, né, que todo evangélico é de direita e conservador. Isso é uma máxima. Eu já tive a oportunidade de conversar isso com algumas pessoas de partidos de esquerda, de dizer para mim que não vai conversar com ninguém, com nenhuma pessoa que é evangélica, porque todos são apoiadores do Bolsonaro, ou todos são apoiadores de uma direita ultraconservadora, e eu tento argumentar, olha, não é bem assim. Né? O que existe realmente uma conexão, uma preferência por pautas mais conservadoras, existe uma preferência por uma agenda mais conservadora. Mas quando você coloca em discussão uma agenda social, mas, por exemplo, né, você colocar em discussão, eu tive essa oportunidade de conversar com evangélicos falando sobre a universalidade da educação, a universalidade da saúde, a forma como a gente pode garantir isso de qualidade para todas as pessoas, e consenso, é muito mais comum eu encontrar pessoas apoiando essa mentalidade da universalidade de serviços públicos do que o da privatização, que é algo muito mais conectado a uma ideologia da direita. Então, Rodrigo, só para servir de números, prova do que você está dizendo, né? Quando a gente pega lá a pesquisa Datafolha, divulgada em 25 de outubro de 2018, a gente tem lá a distribuição de votos, só para ter ideia disso que você está falando, né? Para quem está assistindo a gente, né? Católicos, votos de Bolsonaro próximo de 30 milhões, votos no Haddad próximo de 30 milhões, ou praticamente um empate. E no caso dos evangélicos, votos em Bolsonaro 21 milhões, e no Haddad 10 milhões, né? Ou seja, exatamente comprovando essa pluralidade que você está falando, né? E há uma preferência, né? Isso aí eu não tenho, assim, há uma proximidade dentro de algumas pautas, e aí isso é um assunto bem complexo de como que a esquerda
ela tem feito uma opção por uma agenda mais identitária no Brasil nas últimas décadas, e tem colocado a agenda de luta de classe, a agenda de luta social, talvez não no primeiro plano, como sempre foi, né, como se historicamente construiu. E aí é uma discussão que realmente renderia uma live para a gente pensar como que a esquerda tem se comportado nas disputas eleitorais. Mas tem um marco que eu acho que é bem interessante, Ana, que é a década de 60. A gente acha que essa discussão do evangélico votar em uma agenda conservadora é algo recente, quando, na verdade, isso é bem anterior ao que nós estamos vivenciando agora. Nos Estados Unidos, que é a gênese ali da discussão contracultural, já naquele momento começa-se a ter uma discussão muito forte de como colocar a pauta identitária, a luta do movimento feminista, do movimento gay, do movimento negro, direitos individuais como o aborto, enfim, uma agenda complexa que começa a se desdobrar a partir da década de 60 e 70 e que vai encontrar uma primeira barreira de resistência que são os grupos religiosos. Né? Então, e aí a gente pega o mundo da década de 60 nos Estados Unidos, isso é interessante. 80% do eleitorado americano é branco, casado e de ideias conservadoras. Esse número, agora, na eleição de 2016, foi a última eleição presidencial nos Estados Unidos, cai pela metade, cai para 40%. Ou seja, essa população conservadora dos Estados Unidos diminui. Mas, dada o sistema complexo que eles têm, do voto representativo, né, você ainda tem questões como, por exemplo, a Hillary Clinton ser a mais votada, mas o Trump vencer a eleição. Isso é uma outra complexidade. O que eu quero pegar dessa história é como que surge essa primeira relação nos tempos modernos, né, dos evangélicos, essa nova configuração de evangélico, com uma agenda conservadora. Isso começa a ter essa conexão dentro de um universo político americano, e as primeiras reivindicações que são feitas é luta contra o aborto, contra a união homoafetiva, enfim, uma série de situações que estão sendo desdobradas ali na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, e que os políticos começam a perceber uma forma de se manter a conexão, de se manter a comunicação, sobretudo com o eleitorado das pequenas cidades, de cidades de pequeno e médio porte nos Estados Unidos, e um eleitorado branco, o eleitorado hétero, o eleitorado conservador, o eleitorado cristão, eu pegar essa agenda e tomá-la como uma agenda política, é a minha agenda, né? Então deixa de ser uma concepção de mundo religiosa e passa a ser uma agenda política. Essa dinâmica, ela acaba acontecendo de uma forma um pouco mais tardia no Brasil, já na década de 80 e 90, mas ela se faz presente. E o Brasil, que tinha uma tradição muito forte dentro da Igreja Católica, com a teologia da libertação, que é um movimento que vem ao encontro de como que a religiosidade católica ela faz uma leitura das diferenças sociais do Brasil e ela começa a fazer da sua dinâmica religiosa uma proposta de um Jesus Cristo social. Esse é o termo que muitas vezes se utilizou dentro da proposta da teologia da libertação. E aí, a teologia da prosperidade, como é nomeada o neopentecostalismo, né, para fazer essa distinção, ela já vem justamente contrapondo a tudo isso. E aí vem como que eu interpreto esse crescimento, né? Respondendo àquela minha primeira provocação, por que cresceu desse tanto? Por que sai de 2% para 23%, 25%, em alguns estudos já apontam já 25%? Como que chega a isso? Bom, para a sociologia, é muito comum você identificar ali o proselitismo religioso, que é a ação de se evangelizar em massa, nessa busca da conversão, que é muito diferente em outras dinâmicas religiosas, o católico, o espírita kardecista, o umbandista, outras denominações, não tem essa mesma dinâmica de proselitismo religioso. A forma como as igrejas são gerenciadas, administradas, as estratégias de marketing e tudo mais, são os pontos importantes ali que são identificados em alguns estudos. E a própria dinâmica
de expansão da religião. Na minha análise, quando eu vou observar isso, ao invés de olhar para dentro da igreja, eu olho para o social. Eu vou perceber o que está mudando no Brasil na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. O que muda? Muda as relações sociais, mudam as relações econômicas, as relações culturais. O Brasil é um país agrícola até a década de 60 e 70 e passa a ser um país urbano na década de 80 e 90. E as relações de trabalho, as relações culturais familiares, a própria consciência de como que essas pessoas vão se organizar dentro das cidades, elas passam por uma transformação radical. E a essência, o cerne dessa religião pentecostal é o indivíduo, é o triunfo do indivíduo, que é a mesma essência da lógica capitalista liberal. Então é a vitória do indivíduo, é como o indivíduo consegue se superar, como o indivíduo consegue alcançar o seu próprio sucesso. A gente pega, tem um texto maravilhoso do Walter Benjamin, que ele vai colocar o capitalismo como religião. Ele não é nem próximo, nem parecido, nem espelhado. Ele vai dizer que o capitalismo é uma religião. E tanto que ele busca ali a origem da palavra Deus, que é God, que é a mesma origem semântica da palavra gold, que é ouro. Ele consegue identificar isso. Então, e aí a gente começa a perceber como que a dinâmica social brasileira, como que as mudanças dentro da sociedade, elas são vetores, elas se tornam um terreno muito fértil para a expansão de um tipo específico de religiosidade que em outros lugares do mundo não tiveram exatamente a mesma dinâmica. A gente tem o pentecostalismo americano, na África, na Europa, mas no Brasil ele assume algumas especificidades que são muito marcantes, né? A forma como o pentecostalismo elege, no primeiro momento, como inimigo, os terreiros de Umbanda. Uhum. Por quê? Porque qual que é o oposto? Eu até mandei depois, o Renato, se você quiser compartilhar aquela imagem no Instagram para o pessoal poder ver, tem uma imagem que é muito forte, que é de uma capa de uma revista, da revista Plenitude, se eu não me engano, ela é de 83, 84, que é uma mulher negra, com as mãos para trás, assim, em formato de garra, como se estivesse ali numa sessão, que é o que os pastores ali naquele momento consideraram uma sessão de exorcismo, e a legenda embaixo, né, a imagem do diabo. A imagem do diabo é uma mulher negra, pobre, maltrapilha ali naquele momento, né, curvada, aparentando dor. E quando você abre a revista, ali, quando você começa a mexer na revista, tem a imagem do pastor ali, do líder religioso, o cara, esse em questão, por acaso é o Edir Macedo, que está num Rolex, que está usando uma roupa de marca, um óculos de marca, né, que está com uma outra configuração de vestimenta. Então, essa dualidade que se cria dentro do pentecostalismo, o triunfo é a riqueza material, o triunfo é a prosperidade, a teologia da prosperidade. Qual é o contrário disso? É a pobreza, é a periferia, a miséria. E quem, nesse mundo próximo, pode representar melhor essa miséria, né? O primeiro alvo foram os terreiros de Umbanda, que continuam sendo alvos, mas não é mais o alvo prioritário. Mas se a gente observa como que se noticia, por exemplo, os conflitos no Rio de Janeiro, em algumas favelas, os traficantes agora adotaram o discurso dos pastores e têm expulsado, queimado terreiros, agido com muita violência ali naquela região. Então, assim, para chegar a toda essa compreensão, toda essa explicação, Renato, para não dizer que eu não esqueci da sua pergunta, né, se tudo isso influencia no voto, toda essa dinâmica influencia no voto, né? Então não é apenas a palavra do pastor, como muitas pessoas, até bem intencionadas, entendem, né? Que basta o pastor ir lá na frente e dizer para votar na Maria, para votar no José, para votar no João, que todo o grupo que está naquele lugar vai seguir este voto. Não, há outros fatores, há outros vetores, e esses vetores estão muito mais ligados à construção social que esses sujeitos elaboram ali, na forma de significar e viver o mundo, do que a frase do pastor. E eu já observei em muitos casos, a gente pega esse dado numérico que você trouxe, né? Houve-se muitas lideranças políticas, religiosas, evangélicas, pedindo voto para o Bolsonaro, né? Isso ficou até, em alguns casos,
foi noticiado, né, o Bolsonaro participando de alguns cultos, de alguns eventos evangélicos e cristãos. Não significa que você não tem também pastores buscando votos ali para partidos de esquerda, para outros partidos. Agora, o que eu percebo, e até com uma certa perplexidade a gente percebe isso, é como que a esquerda tem muito preconceito com os evangélicos. Tem um episódio na minha tese, Renato, não sei se chegou a ver essa parte, que eu acho que é uma das partes mais assim, ilustrativas de tudo isso que eu estou querendo explicar. Eu vou entrevistar uma pessoa, eu fiz a minha tese baseada em entrevistas, né, uma metodologia que a gente chama de história oral, e eu vou entrevistar uma pessoa que ela tinha sido líder comunitária, ela é filho de pessoas que eram líderes comunitários, uma pessoa assim que era simples nos seus estudos, não era um intelectual, mas era uma pessoa extremamente articulada na fala, com uma leitura rica, com uma crítica de mundo, assim, eu conversava com ele horas, eu conversava mais com ele do que com colegas professores, né, falando de política. E ele me contou uma coisa que eu achei fantástico, né, que eu pedi depois fazer uma entrevista formal e usei isso na minha tese, que na década de 80 e na década de 90, ele mora no aglomerado aqui em Belo Horizonte, e ele me conta que na década de 80, na década de 90, o PT, o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda mantinham dentro da comunidade uma espécie de centro de apoio, né? Toda semana ia um médico, ia um advogado, ia um enfermeiro, ia um dentista, e algum profissional para prestar ali uma ajuda à população. No final da década de 90, quando os partidos de esquerda começam a ocupar alguns cargos já no executivo, né, chega a prefeitura, governo, né, e depois até a presidência da República, a frequência começou a diminuir. Isso ele me contando, né? A frequência começou a diminuir, Rodrigo. O que era semanal virou mensal, o que era mensal virou trimestral, o que era semestral virou anual, até que de repente parou. A gente começou a perder, e pouco tempo depois, aquele prédio ali que aconteciam essas ações passou a ser uma igreja evangélica. Então, assim, aí você tem todo um discurso de um pastor que vai estar dentro de uma comunidade e que conseguiu criar uma proximidade com essa comunidade muito forte. Isso ele me contando, né? Então, assim, hoje a referência, por exemplo, quando uma pessoa da comunidade precisa de alguma assistência, é a igreja. Né? E aí, junto com esse auxílio, com essa proximidade, existem outras ações que são estabelecidas, o discurso que é realizado, a forma como essa conversa ela é tratada na periferia, e aí, claro, você tem pontos que são críticos, que a gente precisa observar com muita atenção, como está acontecendo no Rio de Janeiro, mas é inquestionável como muitas igrejas evangélicas elas têm prestado um apoio dentro das comunidades onde o Estado não chega e não quer chegar. Rodrigo, e do ponto de vista político, você acha, portanto, que as igrejas estão consolidadas como força política com a qual todos os partidos agora precisam negociar? Você já vê essa organização? Eu não diria agora. Se a gente pegar a Constituinte de 88, você já tinha ali dentro, se eu não me engano, 40 parlamentares evangélicos. Você representava, se eu não me engano, um quarto, um quinto do grupo de parlamentares que estavam ali na Constituinte. Então, assim, isso sempre acompanhou o processo de redemocratização, não estava antes porque você não tinha uma política plenamente aberta no Brasil nas décadas de 60 e 70, mas na década de 80, quando se começa a reabertura política, você já tem uma dinâmica em que os evangélicos eles começam a se organizar. Então, sim, há uma necessidade. Agora, como que isso precisa ser colocado, né? É importante a gente colocar que eu, Rodrigo, principalmente se quem pegar minha tese para ler, não vai encontrar em nenhum momento dizendo que o evangélico não pode participar da política. Não, de forma alguma. A política, ela precisa, inclusive, ter todos os personagens ali envolvidos e presentes. O que eu percebo, e aí é algo importante para a gente começar a criar um equilíbrio, eu acho que hoje o Brasil está desequilibrado dentro desse discurso no lidar
com o público evangélico, talvez seja essa desmistificação de que se faça ali um corpo único, né, que todo evangélico pense igual, é um rebanho, né, que é o termo que é utilizado de forma pejorativa, principalmente pelos meios de comunicação, e que você não tem ali pessoas capazes de proporem uma agenda diferente, por exemplo, da que hoje se estabelece como senso comum sendo dos evangélicos. É possível você ter discussões, por exemplo, de união homoafetiva dentro do grupo evangélico, é possível. A Benedita da Silva, por exemplo, na Constituinte de 88, ela vota a favor do aborto. E é evangélica, ela é uma evangélica dentro do PT conhecida. Então, saber tratar este grupo não de uma forma homogênea, saber tratar este grupo de uma forma heterogênea, e saber respeitar como que essas diferenças elas estão ocorrendo dentro deste grupo. Então, sim, é possível, é necessário, como é necessário, Renato, que este diálogo seja feito com todos os grupos sociais que existem dentro do Brasil. Isso que você acaba de falar, inclusive também, eu li essa partezinha lá na sua tese, lá na página 115, que você diz, né, destaque são palavras suas, como questão importante deve-se indagar como os praticantes dessa doutrina observam e compreendem tais arranjos. São conduzidos em processos eleitorais como um rebanho, né, você pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago, até ele acabou de chegar aqui agora, já que a gente está falando dessa questão da esquerda que você acabou de fazer a leitura, né? E aí o Thiago me mandou uma pergunta dizendo: queria saber sobre as relações entre a esquerda e o segmento evangélico. Parece haver uma preguiça da esquerda em ler adequadamente a participação dos evangélicos na política atual. A tendência quase sempre é de fazer que valer os evangélicos a uma direita sempre reacionária. Excelente pergunta, eu gostei do termo dele, né, essa preguiça que a esquerda tem. E aí, para quem está assistindo a live, né, para não ficar parecendo assim, parece que é o discurso de esquerdistas querendo criticar a direita. Não é isso. É algo talvez um pouco mais complexo. Eu tenho a minha forma de ver o mundo, mas eu não coloco ela à frente como uma barreira. Eu coloco ela aqui ao lado para a gente poder construir alguma coisa em conjunto. Dentro de uma construção democrática, Renato, e parabéns ao Thiago, obrigado ao Thiago aí pela pergunta, dentro de uma construção democrática, uma construção republicana, é muito importante a gente entender como que esse equilíbrio de disputas, né, pelo poder, elas dá. Não é algo bonito a gente achar que os debates precisam ser bonitos, a política precisa ser uma coisa harmônica. Não, a política é o conflito, é o dissenso, é a discussão, é a crítica, é o enfrentamento. A política é isso. A política não é uma coisa bonita para se moldurar num quadro, ela é realmente tensão, disputa. O que é muito importante a gente colocar é que, no caso em questão, como a gente está observando o Trump nos Estados Unidos, como a gente tem observado algumas vezes o Bolsonaro aqui no Brasil, e para a gente não ficar só na direita, a gente tem visto isso na Venezuela, a gente tem visto isso por um tempo na Bolívia, agora não mais, como que a situação, né, o grupo que está no poder, tem se direcionado à oposição, que não é mais no sentido desse debate, dessa tensão, mas sim no sentido da destruição, da aniquilação desse outro, desse oponente. E essa tensão, ela tem sido tratada dentro do campo dessa política religião, né, quando se sobrepõe isso, a quase uma guerra religiosa. Né, no caso do Brasil, isso chega às vias de fato, muitas vezes. Né, no caso dos Estados Unidos, isso tem começado a se tornar perigosamente frequente nos Estados Unidos, que são esses enfrentamentos. Nos Estados Unidos, a gente está vendo os conflitos étnicos, agora na televisão, porque tem uma raiz interessante. Isso lá no século XIX, quando os democratas, né, e os republicanos saem na Guerra de Secessão, havia naquele momento mais liberdades individuais à população negra do que no século XX, logo depois da Guerra de Secessão. E um acordo que se faz naquele momento entre os sulistas e os dos norte, os Yankees, né, que se cessar, acabar com esses direitos individuais da população recém-libertada, a população negra. Né? Então foi um acordo, foi feito para se garantir a democracia americana. Então foi um projeto de Estado. A democracia americana é um projeto em que o Estado cerceia direitos da população negra. Isso foi quase todo o século XX, e agora que começa a se colocar isso em crítica.
Mas isso tem um pano de fundo religioso também, porque o cristianismo ali faz parte dessa conjuntura, né? E está sendo desmontado agora. Agora, como que isso, daqui a alguns anos, pode chegar no Brasil? Como é que essas coisas elas acabam reverberando aqui em algum momento? Então, como que isso pode reverberar no Brasil? É uma boa discussão para a gente ter aí daqui a alguns anos, né? Porque é de como que esse comportamento conservador, que agora está sendo colocado num duro embate lá, pode ecoar aqui em algum momento. E vai ser interessante a gente observar isso. Então, sim, eu acho que a esquerda, sobretudo, ela teve preguiça, talvez isso seja um termo técnico interessante a gente observar, teve uma preguiça, uma má vontade de se entender o comportamento do evangélico, perceber como que o evangélico estava dentro dessa periferia das cidades, dentro dessa periferia do consumo ali, vivendo em regiões em que o Estado ele não chega com uma proposta de bem-estar, e colocando ali um rótulo, né, já do evangélico do pastor, conservador e por aí vai. E não de tentar entender, de tentar colocar ali uma possibilidade, uma proposta, como eu disse aqui logo no início, quando você vai com uma conversa, onde você coloca em perspectiva esse grupo evangélico, principalmente o evangélico mais humilde, né, o trabalhador ali que está dentro de uma denominação, e coloca para ele e fala, olha, vamos falar sobre educação pública de qualidade, vamos falar sobre saúde pública de qualidade, vamos colocar esse discurso de privatização que é da direita, né, que é mais defendido por políticos da direita, vamos entender como ele pode ser nocivo para você. Eles aceitam esse discurso, eles entendem isso numa facilidade muito grande. Então por que a esquerda não teve... De onde que se tirou que a esquerda não poderia ter uma comunicação com esse público? Fica uma interrogação. E aí a gente entender como que alguns políticos, tá, não são todos, mas alguns políticos souberam utilizar a presença de igrejas neopentecostais, né, esse termo da sociologia, dentro dessas comunidades, para criar essa ponte e fazer essa comunicação direta com esse público. E aí o discurso conservador, o discurso reacionário, ele começa a ser reverberado dentro dessa periferia. O dia que eu fui convidado para uma rádio aqui em Belo Horizonte, isso no começo de 2018, foi até interessante esse dia, porque me perguntaram, né, quais eram as principais possibilidades. Eu falei, olha, o Bolsonaro está no segundo turno. Como que o Bolsonaro está no segundo turno? Eu falei, olha, a quantidade de pessoas que eu tenho ouvido, conversado e observado, que são moradores de regiões mais carentes, estão defendendo a agenda do Bolsonaro, estão dizendo que vão votar no Bolsonaro, tem me surpreendido muito. Porque a gente já sabia que iria ter uma votação dentro da classe média alta já expressiva, mas na periferia não havia essa perspectiva. Quando eu comecei a observar isso, olha, realmente há uma condição aqui bastante possível, tangível, dele chegar no segundo turno. No segundo turno é possível, né? E interessante porque na sua tese, na parte que você fala da visita ao culto, você afirma, né? Alguns revelam, quer dizer, das pessoas com as quais você tinha conversado, né? Dos pastores, alguma coisa do gênero, sem constrangimento, apoio ao período militar, em nome da família, dos bons costumes e da moral, né? Como depois isso se concretiza, e até em menos tempo do que a previsão do pastor, né? Só como curiosidade, o Jair Bolsonaro é o primeiro presidente cristão com discurso evangélico pentecostal a chegar ao Palácio do Planalto pelo voto popular. 2 outros também estiveram mais por meio indireto, né? O Rodrigo, o tempo aqui ele voa, sabe? Então, tipo assim, a gente já tá chegando na reta final, assim, ele realmente voa, a gente nem vê. Infelizmente, depois tem gente que me manda mensagem e fala assim, só 1 hora, precisava ser mais, mas a gente repete, eu tenho já umas promessas de repetir. Eu estou te dizendo isso só porque eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para ser justo a quem me enviou, né? Então, outra é do Leonardo que é nosso parceiro aqui, cientista social, Leonardo Aires, que foi quem abriu a nossa série de programas do Ponto Crítico, e aí ele me manda a pergunta, né? Eu quero saber do professor o que ele acha em relação ao crescimento evangélico e o fortalecimento de alternativas políticas de extrema-direita autoritárias.
É de arrepiar, né? Porque realmente, Renato, primeiro parabéns aí pela pergunta, obrigado pela provocação. Isso, a gente tem um livro que eu queria deixar até como recomendação para quem está assistindo. Deixa eu ver se eu pego o nome do autor. Como as democracias morrem. Eu não sei se já foi recomendado esse livro. Aham, Tá é todo o que ele mundo estuda e falando. recomenda sempre, Levinsky. E do Ziblatt. É um livro assim que mostra um pouco como que isso nos Estados Unidos, né? Ele traz isso de uma forma um pouco superficial para tratar de outros países na América Latina e na Europa, mas nos Estados Unidos ele aprofunda bem essa discussão de como que a religiosidade ela tem se envolvido num discurso ultraconservador ou reacionário, que seria um termo mais correto, porque o conservadorismo e a direita não tem nada a ver. Se a gente pegar a história do que é o pensamento liberal, do que é o pensamento das escolas liberais, do que é o pensamento até do conservadorismo, não tem nada a ver com o que o Bolsonaro ou o Trump têm defendido nas suas gestões. É algo muito mais ligado a um movimento reacionário extremamente nocivo a uma ideia de república. Vem de um alicerce em que eu tenho que destruir os meus oponentes, e para eu destruir meus oponentes, eu destruo tudo. Eu destruo a ideia de república. E eu acredito que pelas condições que os Estados Unidos entrou neste ano, né, juntou tudo ali, né, a pandemia, o isolamento social, é o país que teve o maior número de casos de óbitos por causa da pandemia. E aí você, no meio de um processo de isolamento social de pandemia, a população eclode em manifestações que estão durando até hoje. Uhum. E aí a atitude, né, a resposta do presidente, no caso do presidente Trump, é muito mais um diálogo com a sua pequena base, que é 40% dos eleitores, né? É uma base maior do que aqui no Brasil, que são cristãos brancos, protestantes, evangélicos, que apoiam o que o Trump tem dito e tem feito. E isso tem se tornado muito nocivo, muito deletério, a forma, isso os americanos estão muito preocupados. A gente lê esse livro, por exemplo, ele mostra uma preocupação muito latente de como que isso tem se tornado uma forma corrosiva de algo que os Estados Unidos demorou aí 300 anos para construir, que é esse processo eleitoral democrático americano, que acaba sendo uma referência para as outras democracias ao redor do mundo. Que não estou fazendo nenhum juízo de valor, é mais um juízo de fato. É a primeira democracia que se tem no mundo e que outros países tentam seguir e copiar. Isso tem se tornado tão grave no ponto de vista da análise, que muitos analistas já começam a pensar se realmente o sistema de pesos e contrapesos nos Estados Unidos vai funcionar, dada essa força que o cristianismo, que essa ideia mais fundamentalista tem se tornado lá dentro. Se há um risco dos Estados Unidos se tornar, deixar de ser uma nação democrática, se tornar uma nação fundamentalista. Então, olha o ponto de intersecção que nós estamos. Uhum. Olhando a dinâmica, e querendo ou não, isso influencia no resto do mundo. Você tem manifestações populares, manifestações de pessoas que não é apenas uma questão étnica, tá? É bom se destacar isso, é uma questão social também. Uhum. Nos Estados Unidos está se tornando cada vez mais forte. Até partidos comunistas, partidos socialistas nos Estados Unidos têm tomado uma força que nem na década de 20, nem na década de 1910, nem há 100 anos atrás, eles tinham tanta força, tantos membros, tantos integrantes, como se tem hoje. Governadores, senadores com bases socialistas e comunistas, coisa que em outros momentos nos Estados Unidos não se tinha. E na outra ponta da bifurcação, você tem Donald Trump com um discurso reacionário. Eu não acho o discurso dele conservador, passou muito do conservadorismo, é um discurso reacionário, perigoso, porque ele não tem o objetivo de criar ali um establishment, de criar um cenário de construção política. Ele tem, na verdade, o objetivo de desmontar tudo. As falas dele dentro do processo de pandemia são muito perigosas. Então, é um momento de bifurcação que os Estados Unidos vivem e que isso tem ecoado no resto do mundo. Na Europa,
por uma série de fatores, isso até o Boris Johnson, né, que talvez seria ali uma versão inglesa do Trump, não conseguiu, com todo o ímpeto que ele veio na campanha, executar suas promessas, mas na América Latina isso tem encontrado ecos. E, curiosamente, a gente observa o presidente do México, que é de esquerda, que é de uma trajetória de esquerda, com um discurso muito parecido com o do Trump, e o Bolsonaro, no Brasil, também aí, um discurso antiliberal. Ele tem uma trajetória política contra o liberalismo, contra a privatização, contra toda essa flexibilização de mercado, um discurso anti-mercado, mas que teve que se vestir, teve que talvez até se travestir de um discurso que não é dele, né, que não é original dele. E aí a fala, né, a fala e a atitude ficam completamente desencontradas, o que faz do Brasil realmente ter uma situação ainda mais complicada em termos de projeção de futuro do que quando a gente observa os Estados Unidos. Ô, Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui, com muita honra que eu faço, é do meu ex-professor, o Ismar. Muito obrigado, Ismar, ele está sempre assistindo também. Professor da UFCAT agora, né? Antes o UFG e agora a UFCAT. Que ele diz o seguinte: partindo da premissa de que os sistemas simbólicos são produzidos nas lutas simbólicas travadas entre os vários agentes ocupantes dos mais variados campos no espaço social, como podemos pensar essa configuração ou uma reconfiguração do campo religioso neopentecostal no Brasil? E ele continua: como a teologia da prosperidade foi capaz de suplantar a teologia da libertação? Acho que nós já falamos aqui, né, em linhas gerais, né? Num país de matriz católica tão forte. Se você quiser arrematar com mais alguma coisa. Tá. Excelente pergunta do Ismar. Sobre a questão do simbólico, efetivamente, tem uma passagem na minha tese que é bem interessante, Renato, em que o Edir Macedo, ele na década de 70, ainda no início, né, da Igreja Universal, para quem não sabe, o Edir Macedo é o fundador da Igreja Universal, isso na década de 70, ele vendia discos, né, na porta das igrejas, que tinha ali as orações, termo eu não vou me lembrar agora, mas orações poderosas, orações muito poderosas, né, que eram capazes ali de quebrar qualquer tipo de mal que estava sobre a vida da pessoa. E uma dessas orações, que eu tenho inclusive o áudio dela aqui, com um achado também, ele faz toda uma oração com um tom de voz imperativo, dando ordens a Deus, né? Então, que Deus faça a sua vontade, que Deus dê a você o que você está pedindo, que Deus lhe entregue agora tudo aquilo que você precisa. Esse é o tom de voz bem imperativo, mandando Deus entregar para a pessoa aquilo que ela necessita. Mas havia uma coisa muito forte nessa gravação, que era a música de fundo, que era de Ave Maria. Toda a música era de Ave Maria, e ao final ele ainda faz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha como que essas configurações elas vão se comportando, e eu não diria que elas se fixam ali no mundo do simbólico, elas estão no cotidiano das pessoas, porque foram estratégias estabelecidas dentro dessa expansão do pentecostalismo no Brasil, que vai realmente fazer essas capturas, né, do que o seu professor chamou de simbolismo, e eu vejo muito mais como um campo da prática, né, de como que as práticas de outras religiosidades elas são copiadas e reproduzidas dentro do pentecostalismo, não só, que aí é muito comum a gente fazer essa associação com os terreiros de Umbanda, né, o sal grosso da Milagroso, a cruz vermelha, não sei o quê, a mesa branca, eles usam esses símbolos dentro da configuração, mas existe um significado muito forte de como que isso pode ser apropriado e utilizado como instrumento de poder para justamente conversar com esse público que tem isso como referência de mágico. Então, o fiel, né, o religioso que vai até a igreja, ele já tem a referência da música Ave Maria, do sinal da cruz, mesmo ele não sendo um católico, ele sabe o que isso significa. Eu não sou católico, eu sei o que significa o sinal da cruz e a música Ave Maria.
Mesmo uma pessoa não sendo umbandista, não sendo candomblessista, ela sabe o que significa uma mesa branca, ela sabe o que significa ali. É comum isso estar dentro da nossa cultura, o significado do sal grosso. Então, essa forma de você apropriar desses elementos constitui muito mais do que uma força simbólica, ela está dentro da prática das pessoas, elas vivenciarem essas realidades. E aí você vai ter uma série de formas de se aproveitar isso. E falando rapidamente sobre a teologia da libertação, o Edir Macedo ele escreve, no final da década de 80, um livro chamado A Libertação da Teologia. Ele inverte ali a ordem do termo, e dentro dessa libertação da teologia, o que ele faz? Ele critica, ele tenta desmontar, com todas as suas forças, o conceito de Jesus Cristo social, né, que era algo até utilizado na teologia da libertação, pelo Leonardo Boff e pelos principais nomes da teologia da libertação, se usava muito esse conceito, né, de que o Jesus ele tinha um discurso social, ele tinha um discurso de inclusão social. E o que o Edir Macedo coloca? Olha, se você está vendo uma pessoa em situação de rua, uma pessoa passando frio, você não pode ir lá socorrer ela. Você tem que deixar com que ela, por sua conta, busque a sua redenção, porque isso vai ser muito mais significativo, isso vai ser muito mais importante para ela poder superar. Se ela não conseguia, porque realmente ela não é merecedora. Então, a Bia Dória, se você me permite, a Bia Dória também acha isso. E aí isso vai mostrando como que esse retrato, Renato, desse discurso, por isso que eu digo, né, qual é o terreno que cresce o pentecostalismo? É o terreno que tem essa mentalidade do triunfo do indivíduo, de como que as pessoas elas podem, pelo seu próprio esforço, alcançar toda essa configuração, esses ganhos. Então, isso coloca para a gente um pouco o retrato de como que o pentecostalismo cresce e como que ele se aproxima de grupos religiosos para se manter dentro dessa dinâmica de poder dentro da sociedade. Tanta coisa que tem aqui, tanta coisa que eu anotei aqui, ó, que tá repleto de perguntas, né? Mas muito bom o papo, muito esclarecedor, né? E a intenção do Ponto Crítico é exatamente essa, assim, de que o convidado tenha voz, possa falar, para que as pessoas que estão assistindo a gente, uma audiência muito boa hoje, possam eles mesmos fazerem suas considerações a partir do que é dito aqui, né? Nunca com a intenção de verdade absoluta, evidente, né? Rodrigo, a gente tem 3 minutinhos, menos de 3 minutos, na verdade, né? Eu gostaria, então, portanto, já de fazer o agradecimento e, claro, eu te convidar para uma próxima, né? E aí, deixa eu só te perguntar em relação sobre o ensino religioso nas escolas. Rapidamente, assim, você tem 1 minuto para poder falar. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre o ensino religioso nas escolas? O primeiro, o Estado é laico. A gente colocar isso. Segundo, qual religião que nós estamos falando? Porque se a escola permite, por exemplo, o ensino religioso evangélico, ela vai ter que deixar também o ensino religioso umbandista, candomblessista. Então, se é para colocar a educação religiosa na mão de líderes religiosos, é uma coisa que a gente vai ter que pensar que todo mundo que está dentro de uma denominação, seja espírita, kardecista, umbandista, católico, pastor, vai ter o direito de estar ali dentro falando. Então, se a família evangélica, por exemplo, não aceitar o seu filho ter uma educação por um pai de santo, o inverso também tem que prevalecer. Eu penso que, aí é uma questão minha de pensar a educação ela está já repleta de muito conteúdo e ela precisava realmente pensar um propósito talvez mais construtivo para essa criança do que ficar colocando mais e mais e mais e mais conteúdo. Há espaço já para se discutir tudo isso dentro da escola, e eu vejo com potencialidade a discussão de ensino religioso quando a gente traz isso no aspecto do religare, né, da gente proporcionar isso como uma ligação, o respeito, alguns valores que são comungados de forma ecumênica por todas as religiões. Aí, ok. Agora, se for uma coisa proselitista, eu vejo isso com muita preocupação. Eu queria agradecer aqui a participação Tem tanta gente aqui também, tantas perguntas aqui que eu não fiz. Eu sou sempre injusto com quem faz pergunta aqui, mas eu já expliquei para as pessoas, porque eu fico muito tenso quando eu vou fazer, né? 30 segundos. A Shirlinho, o Rafael, Letícia, tanta gente, Bruna, tanta gente que está aí. Rodrigo, muito obrigado.
Gente, uma boa noite a todos. Excelente semana. A gente se vê aí na próxima live. E vamos marcar, porque como a Shirlinha disse, aqui não sei se você viu por último, ela falou tão pouco tempo Eu não para um tô assunto tão bom que ela conseguindo. ficaria mais 1 hora ouvindo. Nós vamos cuidar disso, viu? Tá bom, então.